Deus e amado Pai, consagramos, Senhor Deus, todo o nosso ser ao Senhor, Pai. Porque o Senhor, Pai, é digno, o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos trazido, ó Pai, até aqui para te louvar. Pela saúde que o Senhor nos deste. Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor Deus. Abençoa, Pai, a vida de cada um. Dando, Senhor Deus, o alimento, ó Pai, genuíno todos os dias da Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado por tudo, ó Deus. Abençoa essa programação, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. De pé, irmãos. Vamos louvando ao nosso Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Bendito o Cordeiro. Seja bendito
porque Ele vive. Pode te louvor, pastor Marcos? Pode chegar. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Deus. Breno, Priscila, esse tempo de louvor. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo a Ele a sua sabedoria para esse tempo que nós iremos estudar a sua palavra. Pai, nós agradecemos a Ti por esse tempo de cânticos que tivemos agora, de adoração ao Senhor. Agradecemos a Ti por mais esse dia que o Senhor está nos dando, essa oportunidade de estarmos aqui juntos, em comunhão com a Tua igreja, para adorarmos ao Senhor, termos comunhão com os nossos irmãos e estudarmos a Tua palavra. Pedimos pelos nossos irmãos que não puderam estar conosco hoje, por motivo de saúde. Pedimos que o Senhor os visite nesse momento, que o Senhor
os cure, que o Senhor os restabeleça, para que no próximo domingo eles possam estar aqui juntos conosco, desfrutando dessa comunhão com a tua igreja e com a tua palavra. Pedimos também pelos nossos irmãos que hoje estão com saúde, mas que optaram por não vir para a tua casa, para termos esse tempo com o Senhor e com a tua igreja. Que o Senhor também os visite e que o Senhor também os fortaleça, Pai, e os traga também para a comunhão com a tua igreja. Nós pedimos a tua sabedoria também para esse tempo de estudo da tua palavra, a iluminação do teu Espírito Santo, que ele seja o nosso professor nessa manhã e que nós sejamos instruídos por ele, Pai. Nós pedimos a tua bênção e a tua direção no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso assunto de escatologia, a doutrina do futuro. Muitos, nesses dias de pandemia, têm feito interpretações errôneas e equivocadas dessa doutrina do futuro, e nós queremos ver realmente o que a Bíblia nos ensina sobre as profecias bíblicas e sobre o que tem para acontecer no futuro. Eu tenho aqui algumas apostilas ainda, talvez umas 5, para alguém que ainda não recebeu, não é para quem esqueceu em casa não, tá certo? Quem ainda não recebeu, você pode levantar a sua mão aí, o Mauro vai distribuir aí, tá bom? Então nós já estudamos a primeira lição, tivemos que parar, né, por conta da pandemia. Então nós vamos hoje para a nossa segunda lição, que trata sobre a segunda vinda de Cristo. Localizaram aí na sua apostila? Como é que nós podemos harmonizar e entender passagens bíblicas acerca da volta de Cristo, nas quais algumas dizem que Jesus virá nas nuvens, nos ares, para o nosso encontro nos ares com Cristo, com passagens que dizem que na volta de Cristo ele pisará sobre esta terra e colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Como é que é nos ares e é na terra? Como é que nós podemos harmonizar e entender passagens que dizem que a volta de Cristo será repentina, num abrir e fechar de olhos, em oculto, com passagens que dizem que a volta de Cristo será como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra que sai do oriente e se mostra no ocidente, e que todo olho verá. Então essa lição vai nos trazer essas respostas. Aí na sua apostila, na introdução, diz: a vinda de Cristo é a esperança gloriosa pela qual esperamos. Sua vinda ocorrerá em 2 fases distintas. Primeiramente, a sua vinda será nos ares, para buscar a sua igreja, o que é o arrebatamento. Depois, a sua vinda à terra será com os santos, com a igreja, que será a parousia, ou a segunda vinda de Cristo à terra, quando ele pisará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e estabelecerá o seu reino aqui na terra. Essas 2 fases da sua vida, da sua vinda, são separadas por um período de 7 anos, a tribulação. Então,
Jesus virá nos ares, arrebatará a sua igreja e dar-se-á início aos 7 anos da tribulação. No final desses 7 anos da tribulação, Jesus vai voltar agora já com os santos, com a sua igreja, para reinar aqui na terra durante 1000 anos com a sua igreja. Então, assim, dessa forma, nós passamos a entender porque que existem passagens que dizem que a volta de Cristo será nos ares, será no abrir e fechar de olhos, e outras passagens dizem que os seus pés pisará sobre o Monte das Oliveiras, né, que todo olho o verá. Então, nós passamos a entender e harmonizar essas passagens. Nos ares, de forma repentina e secreta, será o arrebatamento. Dá-se então início aos 7 anos de tribulação. No final dos 7 anos da grande tribulação, Jesus vai voltar conosco, com a sua igreja, que já está com ele nas bodas do Cordeiro. Então, essas mensagens que nós temos ouvido aí, que essas mensagens que nós temos ouvido aí, que a Covid, por exemplo, é o 4º selo, né, do Apocalipse, ou que o incêndio na Amazônia é o cumprimento da primeira trombeta do Apocalipse, ou que aquele vazamento de óleo que ocorreu no mar, né, que matou muitos peixes, é a 2ª trombeta de Apocalipse. Isso aí é totalmente infundado. São pessoas que realmente não conhecem a palavra de Deus, são pessoas que talvez nem leram o Apocalipse, porque comparar esses desastres, esses pequenos desastres, nós podemos dizer assim, em comparação com o que Apocalipse vai acontecer, o que Apocalipse registra que vai acontecer nos 7 anos da grande tribulação, ou melhor, da tribulação, mostra um desconhecimento realmente do que é o Apocalipse. Não é algo localizado lá na Amazônia, não. É algo global, são catástrofes, são juízos, é a ira de Deus sendo derramada sobre toda a terra. Então, não tem nenhum paralelo esses pequenos acontecimentos dessa Covid, desse incêndio, dessa poluição do mar, com o que vai acontecer de fato, de forma global, na tribulação. E nós podemos louvar a Deus, porque nós não passaremos por essa tribulação. É uma mensagem de conforto. O apóstolo Paulo, nós vamos ler, ele termina o seu relato, a sua descrição do arrebatamento com essas palavras: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Porque essa profecia do arrebatamento, do livramento da sua igreja desse período de 7 anos de tribulação, realmente serve de consolo para nós, nos alegra em sabermos que nós não estaremos debaixo da ira do Cordeiro, que será derramada sobre todos aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. É muito triste pessoas que rejeitam a Cristo por desconhecimento, por não terem tido a oportunidade de estarem diante do Evangelho. Mas mais tristes são as pessoas, familiares nossos, filhos nossos, parentes nossos, sobrinhos, irmãos, pais, que conheceram o Evangelho, muitos que nasceram dentro da igreja, e mesmo assim rejeitam a Cristo, dão as costas para Cristo. Todos os dias, eu acredito que vocês têm o calendário de oração que nós mandamos no grupo da igreja, e eu acredito que vocês estão orando pelos pedidos. E sempre tem lá, os pais pedindo oração pelos filhos, filhos que nasceram dentro da igreja, mas que quando tomam a sua
independência, a sua própria consciência, dão as costas para Cristo, rejeitam a Cristo. Esses sofrerão a ira do Cordeiro. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que creram em Jesus e que o receberam, estarão livres. Então vamos ler algumas passagens da palavra de Deus que tratam sobre este assunto, o assunto do arrebatamento. Então essa lição irá tratar sobre o arrebatamento da igreja, como ocorrerá. E depois nós teremos então uma terceira lição que vai tratar sobre a parousia, ou sobre a segunda vinda de Cristo a essa terra. Essa lição aqui trata sobre o arrebatamento. Então existem pelo menos 3 passagens principais na palavra de Deus que tratam sobre o arrebatamento. A primeira é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Vamos abrir as nossas Bíblias para essa passagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Outro texto também que trata do arrebatamento da igreja, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 51 ao 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 58. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, voltando para a nossa apostila, o arrebatamento, então, é a remoção para o encontro com Cristo nos ares. A palavra arrebatar vem da palavra latina que significa remover para cima, raptar, sequestrar. Essa é a ideia que a palavra arrebatamento traz. Quem são os participantes do arrebatamento?
A primeira pessoa mencionada em relação ao arrebatamento, conforme 1 Tessalonicenses 4,16, que lemos, é o Senhor. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Então é Deus Pai que irá dar a ordem para o Filho vir arrebatar a sua igreja. Foi Cristo quem foi nos preparar lugar e prometeu voltar e nos levar para onde Ele está. Quem são os personagens do arrebatamento? O Pai e o Filho que virá pessoalmente para nos arrebatar. Ele não enviará um anjo, mas Ele em pessoa virá para o nosso encontro com Ele nos ares. Segundo personagem mencionado em 1 Tessalonicenses 4,16 é o arcanjo. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta. Então, Cristo descerá dos céus. Os que ressuscitarão primeiro, conforme 1 Tessalonicenses 4,16, são os mortos em Cristo. Paulo escreve essa carta à igreja da Tessalônica, exatamente para confortar os irmãos daquela igreja, porque eles estavam tristes com os irmãos que estavam morrendo e Jesus ainda não tinha voltado, porque a expectativa da igreja primitiva é que eles iriam presenciar e participar do arrebatamento. Eles achavam que Jesus ia voltar logo, e os irmãos estavam morrendo na igreja e Jesus não tinha voltado, e aí os que já morreram? Então Paulo vai ensinar e revelar para a igreja que na volta de Cristo, no arrebatamento, esses irmãos nossos que já morreram serão os primeiros a ressuscitarem e a receber seus corpos glorificados, corpos semelhantes ao de Jesus. Os crentes que já estão na presença do Senhor terão seus corpos ressuscitados e naquele momento receberão corpos incorruptíveis, de acordo com o que nós lemos em 1 Coríntios 15, 52. Na ordem de 1 Tessalonicenses 4,17, é que os crentes vivos serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Então, primeiramente, a ressurreição dos mortos em Cristo, dos crentes, e nós nos uniremos juntamente com eles, aqueles que estiverem vivos, também terão seus corpos glorificados, transformados, o corpo semelhante ao da ressurreição de Jesus Cristo. E nós viveremos eternamente com esses corpos glorificados, assim como o Senhor Jesus Cristo vive. Os crentes que estiverem vivos no arrebatamento serão transformados, receberão corpos incorruptíveis, sem passar pela morte. Então, os crentes que estiverem vivos no arrebatamento da igreja não enfrentarão o último inimigo, que é a morte, um inimigo muito duro, muito difícil de ser enfrentado, a morte. Aqueles crentes que estiverem vivos na volta de Cristo, eles não enfrentarão a morte, não passarão pela morte, terão seus corpos glorificados para o seu encontro com Cristo nos ares. A Bíblia traz alguns exemplos, de irmãos que tiveram esse privilégio de não passarem pela morte. Quem lembra de algum exemplo? Quem? Moisés, pode ser, existe a possibilidade, não foi encontrado o corpo de Moisés, então existe a possibilidade dele ter sido arrebatado. Elias, com certeza, é bem claro, que ele foi arrebatado ao céu, foi trasladado, antes de passar pela morte. Quem mais? Enoque também, lá em Gênesis também diz, tem uma relação, de homens que nasceram e morreram. Quando chega em Enoque, a palavra de Deus diz que ele nasceu e não morreu porque Deus o tomou para si. Então, da mesma forma será com os crentes que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo no arrebatamento. O tempo do arrebatamento, item 3. Cristo arrebatará a sua igreja logo antes da tribulação pelas seguintes razões bíblicas. Então, por que nós podemos ter certeza que a igreja não passará pela tribulação? Apesar de que existem crentes hoje, igrejas, pastores,
que pregam e acreditam que a igreja passará pela tribulação. Porém, várias passagens na palavra de Deus que nos dão essa certeza de que nós não passaremos pela tribulação. Primeiro, Apocalipse capítulo 6, versos 16 e 17. Apocalipse capítulo 6, versos 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos. Quem foi que disse? Aqueles que estão vivendo no Apocalipse. Aqueles que estão vivendo os 7 anos de tribulação. Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Você já pensou? Um crente dizendo isso? A igreja dizendo isso? O desespero, o sofrimento é tão grande que eles pedem a morte. Pedem para que os montes caiam sobre eles e escondam eles da ira do Cordeiro. Esses aqui são os incrédulos. São aqueles que rejeitaram a Cristo. Nós não passaremos por isso. Nós estaremos com Cristo no céu, no que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e 10. Vamos ler o 9 e o 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, completem, que nos livra da ira vindoura. Promessas maravilhosas da palavra de Deus. É uma pena que existem crentes hoje, e a razão pela qual nós sentimos a necessidade de trazer essa doutrina para a igreja é porque a mídia está bombardeando uma doutrina pós-tribulacionista, que a igreja passará pela tribulação, né? E irmãos da nossa igreja estão sendo contaminados com essa doutrina, estão perdendo a esperança, estão ficando com medo e apavorados, né? Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele virá, mas ele nos livrará da ira vindoura. Apocalipse capítulo 3 e 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, aqui é uma passagem escrita especialmente para a igreja Filadélfia, a igreja que é um exemplo, um modelo de igreja fiel e verdadeira. Olha o que foi que Jesus escreveu para a igreja de Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Promessa maravilhosa de Jesus, carta do próprio Senhor Jesus para a igreja. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses 5, 9. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui à igreja de Tessalônica, ele diz para os irmãos: porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas passagens da palavra de Deus nos dão essa esperança. Como é que nós poderíamos consolar uns aos outros se nós estivéssemos aqui dizendo que a igreja iria passar por esse apocalipse? Que consolo seria esse para a igreja? Não serviria de consolo. Então o consolo é exatamente esse, que nós estaremos livres da ira do Cordeiro. A minha apostila, virando para a página 8, não sei se a sua é semelhante à minha, mas deve ser, no item B de Gênesis capítulo 6, versículo 3, nos ensina que o Espírito de Deus não agirá para sempre no homem. Conforme 2 Tessalonicenses 2, versos 6 e 7, o mistério da iniquidade e o anticristo somente será revelado quando for afastado aquele que o detém. Então, nós estamos vendo aqui evidências de que a igreja não passará pela tribulação. A primeira são essas passagens que mostram que Jesus nos livrará da ira vindoura, e outra passagem também que vai nos dar consistência para nós crermos nessa promessa é 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 e 7. E agora sabeis o que o detém, falando do anticristo, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado agora aquele que o detém. Então, voltando para a nossa apostila, aquele que detém o iníquo, o anticristo, é quem? O Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo for retirado da terra, o anticristo se revelará e então se dará início ao período de 7 anos de tribulação. E o Espírito Santo habita em quem? Na igreja, nos crentes, nos verdadeiros crentes. Eles habitam no nosso, o Espírito Santo habita no nosso corpo. Nós somos santuários do Espírito Santo. Então, quando a igreja for arrebatada, o que é que vai acontecer? O anticristo vai operar, porque quem está detendo o início do ministério do anticristo, a revelação do iníquo, a revelação do anticristo é quem? A igreja, a presença da igreja com o Espírito Santo de Deus. Então, mais uma passagem que nos mostra que quando a igreja for arrebatada, quem é que vai ser arrebatada com a igreja? O Espírito Santo de Deus vai voltar para o Pai, e o mundo vai ficar sem o Espírito Santo. Então, a catástrofe vai ser derramada sobre a terra, né? A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. Quando a igreja subir, essa terra ficará em trevas. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, né? Ou não? Não é não, Carminha? Não diz, a Bíblia não diz que nós somos... Quando os crentes foram arrebatados, esse mundo vai apodrecer, porque nós é que estamos iluminando esse mundo e salgando este mundo. Então, quando a igreja for arrebatada, então o ministério do anticristo, a revelação do anticristo, então vai se desencadear, porque aquele que o detém é o Espírito Santo. Aquele que detém o iníquo, o anticristo, é em última análise o Espírito de Deus, sendo que ele habita em todo crente. Quando ele for removido no início da tribulação, todos os crentes terão por necessidade de serem removidos também, assim nos levando a crer que o arrebatamento acontecerá logo antes da tribulação, Apocalipse capítulo 7, mas que ele não mais habitará nas pessoas, uma vez que a igreja será arrebatada. Em João capítulo 14, versículo 3, também nós já lemos. Nós lemos essa passagem? Acho que não, né? Mas é bem conhecida, né? O que é que Jesus diz lá? Não se turbe o vosso coração.
Não fiquem preocupados, não fiquem perturbados, não fiquem ansiosos. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, Jesus promete nos preparar lugar e voltar para nos receber para si mesmo. Cristo deixa muito claro que a sua vinda para buscar os seus é iminente. O que é que significa isso? Significa que ele poderá vir a qualquer momento. Nada precisa acontecer antes que ele venha. Se a igreja fosse passar pela tribulação, a vinda de Cristo para buscar a sua igreja não seria a qualquer momento. Estaríamos esperando por certos sinais antes da sua volta. Isto nos leva a crer que o arrebatamento acontecerá logo antes da tribulação. O que é que falta acontecer para Jesus voltar e arrebatar a sua igreja? Alguns estão dizendo o quê? Precisa vir as pandemias. Precisa vir um terço dos peixes morrendo. Precisa um terço da terra ser queimada pelo fogo, né? Outros dizem, é preciso o evangelho ser pregado por todo mundo antes que ele venha. É? Preciso o evangelho ser pregado por todo mundo antes que Jesus... O que é que está faltando para Jesus arrebatar a sua igreja? Que sinal nós precisamos para a gente ver que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja? Que sinal está faltando? Nenhum. Não há nada que impeça de Jesus voltar hoje. Nada. Ele pode vir a qualquer momento. É iminente. Não abrir e fechar de olhos. Pronto, Jesus já poderia ter voltado agora. Por isso nós devemos estar o quê? Preparados. Vai ser assim, ó. Depois que a igreja for arrebatada, aí sim, acontecerá, desencadeará todo o apocalipse. Mas para Jesus vir e arrebatar a sua igreja, não precisa acontecer nada não. O evangelho vai ser pregado em todo mundo? Vai. Já está sendo? Está. Essa pandemia ajudou a pregar o evangelho por todo mundo. Pessoas que nunca tinham ouvido o evangelho estão ouvindo agora através dessa mídia aqui. Deus faz todas as coisas cooperar para o bem. A gente não está podendo se congregar, não sei o que, é perseguição da igreja. Seja o que for, é propósito de Deus, é plano de Deus. Eu nunca tinha filmado uma mensagem minha, nunca tinha pregado na internet, e nem nunca faria. Nunca era um alvo meu de ser um youtuber ou um pastor, como é que chama esse pessoal das internet aí? Tem canal, não sei o que, está aí, pastor Marcos na internet aí para o mundo inteiro, né? E muitos outros pastores, o evangelho chegando aí em todas as partes do mundo. Mas, de fato, a consumação dessa profecia ocorrerá quando? Durante os 7 anos da grande tribulação, onde os 144 mil pregarão o evangelho, 144 mil missionários pregarão o evangelho durante os 7 anos da grande tribulação. E a gente vê no final da grande tribulação multidões se rendendo a Cristo, né? Então você que sabe, se você quiser esperar pela tribulação para crer em Jesus só quando começar a acontecer, se você quiser ficar aqui, pode, se você crê em Jesus agora e vai para as bodas do Cordeiro, ou crê em Jesus depois e passa pelo Apocalipse, né? Então, Jesus Cristo, ele virá buscar a sua igreja, e isso é de forma iminente, a qualquer momento. Não tem nenhum sinal que precisa acontecer ou se cumprir para que o arrebatamento da igreja ocorra. Notem, existem pessoas que creem no arrebatamento parcial. Os que defendem essa posição dizem que somente os crentes que estiverem preparados serão arrebatados.
Esta posição, ainda que pareça boa, vai diretamente contra o ensino da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, que nós já lemos, afirma que todos os crentes serão transformados. A questão é saber quem é crente e quem não é. O desviado vai para o céu? Ninguém sabe. Só ele e Deus sabe. E ele ainda pode estar enganado. Tem muito desviado aí, vivendo no mundo, no pecado, na prostituição, no adultério, nas drogas, no crime, dizendo que são crentes que vão para o céu. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é que é o verdadeiro crente, né? Eu creio que se realmente essa pessoa que está no mundo aí é um crente verdadeiro, você acha que ele vai ficar lá no mundo? Não, Deus vai disciplinar ele, né? Como nós vimos quarta-feira passada, Deus vai disciplinar e ele vai voltar, porque ele é uma ovelha. Agora, se ele permanece, não tem arrependimento, Jesus disse o quê? Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos abrolhos, né? Pode a árvore má produzir fruto bom? Ou a árvore boa produzir frutos maus? Né? Mas todos os crentes verdadeiros, 1 Coríntios 15, 51 e 52, a palavra de Deus declara que todos serão transformados e serão arrebatados com Cristo entre nuvens. Número 2, outros dizem que o arrebatamento será no meio da tribulação. São 7 anos de tribulação. Tem outros que creem que o arrebatamento da igreja ocorrerá no meio, depois dos 3 primeiros anos e meio. Porque os 3 primeiros anos e meio é chamado de quê na Bíblia? Mateus capítulo 24. Princípio das dores, né? Porque o Apocalipse ele vai se intensificando, né? Vem ali os selos, depois vem as trombetas, aí vai intensificando o castigo, o grau de castigo, depois as taças, né? Então, alguns creem que a igreja vai passar pelo princípio das dores, que vai mostrar que Jesus está perto de vir, né? Então ele vai voltar no meio da tribulação, depois dos 3 anos e meio, e no caso, a igreja estaria livre dos últimos 3 anos e meio, que seria o que chamamos de a grande tribulação. Os que defendem essa posição dizem que os crentes passarão pela primeira metade da tribulação, para depois serem arrebatados no meio deste período, ao soar da última trombeta, assim sendo os salvos da grande tribulação. Eles creem que a trombeta de 1 Tessalonicenses capítulo 4 é a trombeta do Apocalipse, né? Então vem os selos, vem as trombetas, ali no final das trombetas, no início das taças, então seria ali que a igreja seria arrebatada. Só que a trombeta de 1 Tessalonicenses é uma e de Apocalipse é outra, não tem nenhuma relação. Essa posição, portanto, não se harmoniza com a declaração de Apocalipse 6, 16 e 17, que nos ensina que o julgamento dos selos que precedem os julgamentos das trombetas, veja Apocalipse capítulo 8 e 9, e diga-se de passagem, nós vamos voltar para o estudo do livro de Apocalipse, viu? Creio que nós vamos conseguir, antes de Jesus voltar, nós terminarmos o estudo desse livro. São parte da ira do Cordeiro, da qual Cristo promete nos livrar. Então, Cristo prometeu nos livrar, não foi só das taças, não. Cristo prometeu nos livrar, foi da ira do Cordeiro que se inicia, né? Você vai olhar lá em capítulo 7, que Deus dá ordem para que se abram os selos. Então, ali começa a tribulação. E Jesus prometeu nos livrar, não somente das taças, mas dos selos, das trombetas e da taça, de toda a tribulação, né? Inclusive do princípio das dores. Então nós também não podemos dizer que o que nós estamos passando hoje com essa pandemia é princípio das dores. Não é. Nós não estamos na tribulação. Nós não estamos no Apocalipse. Nós seremos arrebatados antes disso. Jesus nos livrará
da ira do Cordeiro, das dores e dos princípios das dores. Essa pandemiazinha aí que está acontecendo aí, nem se compara com os selos, as trombetas e as taças. Dê uma lida aí, para você ver se tem paralelo, se dá mesmo para comparar com o sofrimento do Apocalipse, o que nós estamos passando hoje. Então, se você já está amedrontado com essa pandemiazinha aí, aceite Jesus, porque o Apocalipse, meu filho, nem se compara, viu? Então, esta posição, portanto, não se harmoniza com a declaração de Apocalipse 6, 16 e 17, que nos ensina que o julgamento dos selos, que precedem os julgamentos das trombetas, Apocalipse 8 e 9, são parte da ira do Cordeiro, da qual Cristo promete nos livrar. 1 Tessalonicenses 1, versos 9 e 10, que nós já lemos. Outros acreditam que o arrebatamento será no final da tribulação, ou seja, que a igreja que nós iremos passar pelos 7 anos da tribulação e que Jesus só voltará, arrebatará e será um evento só, depois da grande tribulação, aos que defendem essa posição. Os que defendem essa posição dizem que os crentes passarão por todo o período da tribulação, para serem arrebatados logo antes da segunda vinda de Cristo à terra. Esta posição, portanto, não toma em conta o fato que Cristo poderá voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. A igreja primitiva já estava aguardando o arrebatamento, né? Filipenses 3 e 20, 21, Tiago 5, 8 e 9. Também não toma em conta a promessa que Cristo deu à sua igreja, de ser livre da ira vindoura. Como nós já lemos, 1 Tessalonicenses 1 e 10, vamos ler essa outra, 1 Tessalonicenses 5, versos 2 a 9. Outro texto também que nos faz essa promessa, que Jesus nos livrará da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 5, versos 2 a 9. Vamos começar com o verso 1 mesmo, tá bom? E vamos até o 11. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. O ladrão não avisa quando vem, não tem sinal. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrará repentina destruição. Então, percebam que não se harmoniza com a posição de que Jesus virá depois do Apocalipse. Porque Jesus virá numa época de quê? Que está todo mundo bem, todo mundo em paz, uns casando e se dando em casamento, nas festas, nas baladas, nos aniversários, nas praias, nas orgias, na prostituição, não é? Que diz lá em Mateus capítulo 24. Então, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Então Jesus vai vir, mas depois do Apocalipse não, que a terra está transtornada, ou seja, a primeira fase da vinda de Cristo, o arrebatamento, né? Não acontecerá dentro daquele quadro final do Apocalipse, a terra transtornada, não. Será no momento em que as pessoas estiverem menos esperando. Versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Nós seremos livres desse dia, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, precisamos aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento, vivendo uma vida de sobriedade, vigilantes, né? Uma vida de santidade, para que nós não venhamos a nos envergonhar do nosso encontro com Cristo. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça de fé, amor,
e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Está falando aqui, quer estejamos vivos, quer já estejamos mortos, nós estaremos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, essa doutrina do pré-tribulacionismo, de que Jesus Cristo virá buscar, arrebatar, raptar, no abrir e fechar de olhos, a sua igreja, é uma mensagem de conforto, de consolo, né? Confortai-vos, consolai-vos uns aos outros com essas promessas. Então precisamos ter cuidado com o que nós ouvimos na internet, na mídia, dos pastores, né? Pastores que nós ouvimos hoje têm essa posição pós-tribulacionista. Hernandes Dias Lopes, por exemplo, que é um pastor muito ouvido nos nossos dias, inclusive pelos irmãos da nossa igreja. Augusto Nicodemos também, um outro pastor também muito ouvido também. São pós-tribulacionistas, eles creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, de repente, nós estamos sendo contaminados e amedrontados por uma doutrina que nós não encontramos fundamento na palavra de Deus. Propósito do arrebatamento. Outro argumento que ele usa aqui, né? Antes de ir para o propósito do argumento do arrebatamento, ele diz: essa posição, portanto, não toma em conta o fato que Cristo poderá voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja, né? Falando do pós-tribulacionismo. Também não toma em conta a promessa de que Cristo deu à sua igreja de ser livre da ira vindoura, e finalmente torna confuso a distinção entre a igreja e os 144 mil. Esses também reformadores também, né, os pós-tribulacionistas, como citei, Hernandes, que são mais conhecidos, o Augusto, eles creem também que a igreja hoje é o Israel, né? Então, quando ele vai lá para os 144 mil, que pregarão o evangelho por toda a terra, no período da tribulação, eles vão dizer que os 144 mil é a igreja, né? Mas nós, olhando literalmente a palavra de Deus, é bem claro que vai dizer lá que os 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel. O Estado de Israel foi recomposto, foi reconstruído, né? Agora, há pouco mais de 50 anos atrás, 1948, né? E hoje já é um país de primeiro mundo. Como é que se pode explicar isso? Como é que se pode explicar uma nação que foi espalhada por todo o mundo e agora só em 1948 eles voltaram para a sua terra? Só Deus. Como é que esse pessoal não perdeu a identidade? Todo canto, eles não tinham pátria, eles não tinham território, eles foram destruídos por causa que Deus já tinha prometido lá para Abraão, já tinha prometido lá para Moisés, para Josué, que se o povo se desviasse, né, nos reis, livro dos reis lá, ele ia derramar a sua ira, o povo ia ser espalhado, eles iam perder a terra. Aconteceu. Perderam a terra, não tinha nada, estava espalhado por todo mundo. Tem judeu no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todo canto. E onde eles estão, eles são o quê? Judeus. Onde eles estão? Eu sou um judeu. Eles preservaram. Para onde, qualquer canto que eles foram, eles se identificaram como judeus. Por isso que Hitler, na Segunda Guerra Mundial, matou 6 milhões de judeus. Como é que ele sabia quem eram os judeus? Lá na Alemanha, se todos eram alemães, ou pelo menos a grande maioria eram alemães, mas eram judeus. Eles preservaram a sua origem, né? E em 1948, eles conseguiram o território de volta, um pequeno paizinho, mas Jesus Cristo, ele vai dar toda aquela terra da Palestina para Israel, né? Ali os palestinos estão querendo destruir Israel, né? Não conseguem, eles não vão conseguir destruir Israel, porque
Deus tem um plano ainda para a nação de Israel. Os pós-tribulacionistas creem que a igreja é Israel, e Israel é a igreja, não existe mais essa distinção. Mas pela palavra de Deus, nós podemos fazer um estudo também sobre isso, nós vamos ver que Deus tem um plano para a sua igreja, aquele que a gente falou, o parêntese, né? Nós estamos vivendo aquele parêntese da graça, parêntese da igreja. As 69 semanas de Daniel, né, parou com a morte do ungido, né? Mas depois inicia-se a época da igreja, mas depois do final tem a última semana, que é o Apocalipse, os 7 anos da tribulação, que Deus vai julgar os judeus incrédulos, a nação de Israel. Porque menos de 1%, apesar da bênção de Deus sobre os judeus, sobre a nação de Israel, como é que pode um país com menos de 50 anos ser primeiro mundo, ter o exército melhor do mundo? Você via ali, os palestinos lançam 100 foguetes ao mesmo tempo sobre Israel. Como é que pode um exército interceptar esses mísseis antes de caírem? Só consegue cair uns 2 ou 3. De 100 eles conseguem destruir nos ares. Como é que pode uma tecnologia dessa, um país de 50 anos? Só tem uma explicação, é Deus mesmo, um pessoal muito abençoado, né? A evolução da medicina, as grandes descobertas da medicina, da física, agricultura no deserto, né? Como é que chama? Dessalinização, não sei se é essa palavra, do mar, né? Tirando o sal do mar, porque lá eles não têm água potável, eles conseguem transformar a água do mar em água boa para usar na agricultura. É impressionante, as vacinas. Está com muito tempo que Israel está livre da Covid, foi o primeiro país a ficar livre da Covid. Então é impressionante, um paísinho deste tamanho, acho que é menor do que o nosso Ceará, né? E com toda essa bênção. Deus tem um plano ainda para Israel, ele vai reinar lá em Jerusalém, né? A capital do mundo vai ser Jerusalém, apesar de que ainda não é dos judeus, né? É uma cidade internacional, não é ainda do judeu, mas vai ser, né? O templo que está no local do templo, né? Tem uma mesquita dos muçulmanos, mas não, vai ser destruída aquela mesquita, vai ser construído o templo novamente, né, para adoração. E eles vão passar pela ira do Cordeiro, porque eles rejeitaram a Cristo, eles não creram em Cristo. Os judaizantes, os judeus ainda estão esperando Cristo, por isso que eles vão ser enganados pelo anticristo, né? Quando o anticristo chegar, eles vão crer no anticristo. Depois Jesus vai vir, eles vão ver aqueles que eles o traspassaram, que foram os judeus que traspassaram Jesus, né? E a palavra de Deus vai dizer: e eles verão aqueles que eles o traspassaram. Então eles vão crer, mas eles vão passar pelo Apocalipse, porque menos de 1% dos judeus em Israel são crentes, né? Menos de 1% creem em Jesus Cristo de Nazaré. Eles ainda estão esperando o Messias, né? Inclusive, igrejas nossas, né, a igreja do pastor Nogueira, Cristo é Vida, já enviou missionários para Israel. É um país que precisa de missionários, né? Então, os 144 mil ali não podem ser confundidos com a igreja. São realmente convertidos, judeus convertidos durante a tribulação. 12 mil de cada tribo. Eles serão missionários por todo o mundo. E o evangelho será pregado por todo o mundo. Propósito do arrebatamento. Conforme João 14,3, o propósito do arrebatamento é para que Cristo possa nos receber para si mesmo, né? Para que onde eu estou, estejais vós também. O propósito principal do arrebatamento, então, é a remoção da igreja para o encontro eterno com Cristo. 1 Tessalonicenses 4,17, que nós já lemos. Um propósito secundário do arrebatamento, conforme 2 Coríntios 5,10, é para que sejamos galardoados, segundo o bem ou mal que tivermos feito no corpo. Vamos ler essa passagem.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, marido, pare de botar culpa na esposa. E esposa, pare de botar culpa no marido, para a sua rebeldia, para os seus pecados. Pare de botar culpa nos seus filhos, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Lá você não diz, não, foi a minha esposa, foi a Eva, né? Não, é cada um individualmente. Você vai prestar conta, é da sua obediência a Deus. Cada um vai prestar contas a Deus. Então, o arrebatamento tem esse propósito, será a boda dos cordeiros, né? E o tribunal de Cristo, onde nós seremos arrebatados e seremos julgados para o recebimento de galardão. Por isso que às vezes eu penso que esses galardões serão posições no reino de Cristo, porque no final das bodas do Cordeiro, dos 7 anos na tribulação aqui na terra e das bodas do Cordeiro e do tribunal de Cristo, que nós recebemos o galardão, o que é que vai acontecer? Nós iremos voltar com Cristo para quê? Para reinar com Cristo, 1000 anos. Né? Então, eu não estou dizendo, mas o fato é que durante esse período nós seremos julgados pelas nossas obras, aquilo que nós fizemos para Cristo. Como foi que você gastou a sua vida? Quanto tempo você dedicou para Cristo? Quais eram as prioridades da sua vida? Como foi que você viveu aqui sobre essa terra? Seremos julgados, cada um, no tribunal de Cristo. Aqui é o julgamento dos crentes. Não é julgamento para ser salvo ou não ser. É julgamento para ver o galardão que você vai receber. Por isso que a Apocalipse vai dizer que Jesus enxugará dos olhos toda lágrima. Porque naquele dia você vai chorar, não é pouco não. Chorar é muito, olhando o que você não fez. E muitos serão galardoados. Muitos receberão. Deus é justo, Ele vai reconhecer o trabalho e a fidelidade de cada um. Cada um vai dar contas de si mesmo a Deus. Propósito secundário do arrebatamento, conforme 2 Coríntios 5:10, é para que sejamos galardoados segundo bem ou mal que tivermos feito no corpo. Esse julgamento do crente não é para determinar a sua salvação, mas para o seu quê? Galardão. 1 Coríntios capítulo 3, versos 12 a 15. Vamos ler. Vamos terminar essa lição, falta bem pouquinho, né? E aí na próxima a gente já entra na próxima. 1 Coríntios capítulo 3, 12 ao 15. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Então, quem está servindo a Deus? Por que você está servindo a Deus? Quais são as suas motivações? É para se amostrar? É para se orgulhar? É para se exibir? É por interesse próprio? É por status? É por posição? Por quê? Vai ser provado tudo. E a sua obra pode ser o quê? Pode ser palha, pode ser feno, pode ser prata, pode ser ouro. O fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Receberemos galardão apenas pelas obras que nós tivermos, somente pelas obras de ouro que nós tivermos feito. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo, não receberá galardão. O galardão dele vai ser só a salvaçãozinha dele mesmo, não vai ser premiado por Jesus. Ok. E Romanos capítulo 14,
10 a 12. Romanos capítulo 14, 10 a 12. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos, o quê? Compareceremos perante o tribunal de Deus. Por que você fica julgando o teu marido? Por que você fica julgando a tua esposa? Por que você fica julgando os teus filhos ou teus pais? Ah, porque meu pai não soube me criar. Por que você fica julgando um ao outro? Cada um comparecerá perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de quem? De si mesmo a Deus. Então, olhe para você, cuidado com a sua vida, viu? Porque você vai dar conta de você. Se seu marido não quiser seguir a Deus, se a sua esposa não quiser, se os seus filhos não quiserem, ou se os seus pais não quiserem, a decisão é pessoal, é individual. Ninguém vai poder, apontar o dedo para o outro naquele dia. O valor prático do arrebatamento. Sabendo que um dia seremos arrebatados para encontrarmos com Cristo nos ares, devemos nos purificar, como Ele é puro. 1 João capítulo 3. Vamos lá. 1 João 3, 2 e 3. João 3 e 3, né? Vamos ler a partir do 2. 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Está falando de Jesus Cristo, a volta de Cristo. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. É uma das evidências de um verdadeiro crente. É que cada dia ele está o quê? Se purificando cada vez mais. Se cada dia você está afundando mais no pecado, será que realmente você é um filho? A característica de um filho verdadeiro é aquele que se purifica. Item B, devemos ser pacientes e fortalecer os nossos corações. Tiago 5 e 8. Tiago 5 e 8. Pacientes e fortalecer com essas promessas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Outro efeito que a vinda iminente de Cristo deve nos causar é que nós não devemos deixar de nos congregar. Hebreus 10 e 25. Quantos irmãos hoje deveriam estar aqui na casa de Deus e optaram por não se congregar, por opção, poderiam estar, não é porque estão doentes. Aí depois que adoece, meu Deus, queria tanto ir para o culto, né? Depois está doente lá, sem poder, acamado. Aí, falta do culto, né? Queria tanto, né? E aí, quando tem saúde, fica em casa dormindo, né? Hebreus 10 e 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quanto mais se aproxima o dia da vinda de Cristo, mais nós devemos nos congregar, nos unir, ficarmos juntos, para que nós possamos ajudar e nos confortar e nos fortalecer uns aos outros. E devemos nos consolar mutuamente. 1 Tessalonicenses 4,18, nós já lemos, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas promessas. E devemos ficar firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Precisamos cada dia mais nos dedicarmos à obra de Deus, com santidade, com esmero,
nos dedicarmos mais, porque Jesus está voltando e você não vai receber nenhum galardãozinho, né, se você não estiver se dedicando na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58, nós também já lemos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele vai recompensar. Amém? Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti por essas promessas maravilhosas da Tua palavra, que confortam os nossos corações e que nos consolam e que nos desafiam, ó Deus, a perseverarmos em Te seguir, a nos congregar e a nos santificar, a nos purificar, para que nós não venhamos, Pai, a nos envergonhar naquele dia em que o Senhor virá e irá nos julgar, cada um individualmente. Nós pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos encha de alegria e de poder e de desejo pelo Senhor, pela Tua palavra, cada dia mais, ó Deus, como nós fomos desafiados nessa manhã pela Tua santa palavra, nós possamos ser mais abundantes na Tua obra, sabendo que o Senhor irá nos recompensar, que não é vão, Pai, o trabalho que nós fizermos por Ti, não será vão. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje às 18 horas, se não estiver chovendo, nosso culto lá no sítio, tá certo? Se estiver chovendo, a gente vem para cá. Mas parece que não vai chover não, não é possível, né? Só se